Om Tat Sat, Shri Gurabhyo Namaha. Bom, então a gente tinha falado da última vez, né, sobre Bhishma ainda e como que ele impediu, de certa maneira, através dos argumentos e tudo que ele deu, que Duryodhana enviasse novamente os Pandavas para o exílio, que era um plano que Duryodhana tinha, né? E aí Bhishma conseguiu fazer com que isso não acontecesse e aí então eles se encontraram, né? Eles se encontrariam novamente só depois, assim, os dois exércitos novamente iam se enfrentar só depois na batalha de Kurukshetra, quando a Bhagavad Gita é falada. Mas antes disso algumas coisas aconteceram. Quando teve essa batalha lá em Virata, quando Arjuna foi descoberto, vamos dizer assim, quando ele revelou a sua identidade, Duryodhana queria que eles fossem mandados de volta para o exílio e tudo. No final das contas, é claro que os Kurus foram derrotados pelos Pandavas, óbvio, e eles voltaram para Hastinapura. E aí então um arranjo ali começou a ser feito. A filha de Virata, que era Uttara, se casou com o filho de Arjuna, Abhimanyu. Então ali eles já aproveitaram para fazer mais uma aliança, né? O que acontece é que os Pandavas nunca quiseram que a batalha de Kurukshetra acontecesse, eles nunca quiseram lutar contra os seus primos. Porém, eles sabiam que existia uma grande chance disso acontecer. Então, o que eles fizeram? Se por um lado eles estavam torcendo para que isso não acontecesse, torcendo para que ficasse tudo certo, tudo bem, por outro lado, eles não eram ingênuos também, eles já iam meio que se preparando, porque aí, caso a batalha fosse inevitável, eles já estavam também ali fazendo alianças com outros reis e tudo mais, porque eles sabiam que isso podia acontecer, e aí naturalmente também os reis já estavam meio que tomando partido, cada um já deixando bem claro do lado de quem que estava. Algo natural de se acontecer, né? Então, antes de acontecer a batalha de Kurukshetra, entre essa da batalha de Virata e a batalha de Kurukshetra, aconteceram algumas tentativas de selar paz entre os dois grupos, entre os Kurus e os Pandavas. Inclusive, o próprio Dhritarashtra, sabendo que não seria bom e nem fácil para os filhos dele ganharem se lutassem contra os Pandavas, ele mandou Sanjaya, sim, aquele que está lá no início da Bhagavad Gita, para quem ele pergunta sobre a batalha de Kurukshetra, ele mandou esse mesmo Sanjaya para ir lá como mensageiro de paz, mas ele não ofereceu nada para os Pandavas. Ele não ofereceu nenhum reino, ele não ofereceu absolutamente nada para os Pandavas. Então a proposta foi meio que, vamos ficar todo mundo bem, vamos ficar em paz, vamos parar de brigar. Mas eles não iam dar nada. Ou seja, os Pandavas continuavam sem reino, totalmente injustiçados, né, sem ter aquilo que era um direito deles. Então, era uma proposta de paz meio esquisita, no mínimo, né, e bastante injusta. Então, não tinha muito cabimento. E assim, a coisa acabou não dando em nada, né? E até o próprio Krishna também foi empregado ali como mensageiro de paz entre os dois grupos de primos, né? Quando viu isso, Bhishma, mais uma vez, ele aconselhou fortemente que Dhritarashtra e Duryodhana fizessem alguma coisa para garantir a paz, porque ele falou, não tem chance da gente vencer contra os Pandavas. Mas Duryodhana, como a gente já sabe, não queria saber de nada, não queria conversa. E aí os reis foram cada vez mais tomando os seus lados ali, quem estava do lado dos Kurus, quem estava do lado dos Pandavas, as coisas foram se decidindo cada vez mais, e todo o cenário ali da guerra que estava por vir foi ficando cada vez mais claro. Tem aquela passagem famosa também, na qual Duryodhana, quando eles veem que a guerra vai ser inevitável, Duryodhana escolhe ficar com o exército de Krishna, e os Pandavas ficam com Krishna, Duryodhana achando que está fazendo uma grande escolha na vida dele, né, que ele está fazendo a melhor escolha de todas. É muito interessante porque como é a mentalidade assim, né, da pessoa materialista, que não entende qual que é a origem das coisas, né, qual que é da onde vem a força das coisas, da onde vem a vitória. Então, ali quando Duryodhana tem essa chance de escolher, ele opta por ficar com o exército de Krishna, da mesma maneira que muitas pessoas vão optar por ter todas as
facilidades materiais e etc. que podem ser oferecidas, e elas acham que alguma coisa material vai garantir o bem-estar ou o sucesso, ou seja lá o que for que elas queiram, e ele deixa o próprio Krishna de lado, né? Então, assim, é uma falta de entendimento mesmo do que é o que, né? De qual é o lugar das coisas. E a gente vê isso acontecendo muitas vezes, né? As pessoas têm a oportunidade de servir, a oportunidade de se melhorar, a oportunidade de se ocupar a serviço do Supremo, mas elas acham que, na verdade, se elas tiverem mais riquezas ou bons contatos políticos, profissionais, isso e aquilo, isso é que vai, na verdade, proteger a pessoa contra os perigos da vida, quando, na verdade, quem realmente protege a gente de qualquer coisa que seja é Krishna, no final das contas, né? Até porque todos, de certa maneira, vão seguir o caminho de Krishna, então ele, de alguma maneira, ele sempre vai proteger os seus devotos. Mas, enfim, Duryodhana fez essa grande escolha, né? E os Pandavas, claro, ficaram com Krishna e ficaram muito felizes, porque embora o exército de Krishna fosse enorme, eles sabiam que para eles ficar com Krishna era sempre muito melhor. E ainda que Krishna tivesse prometido que não ia pegar em armas, que não ia lutar, né? Ele só ia estar lá, mas ainda assim é melhor. Krishna sem fazer nada é melhor do que um exército inteiro, qualquer dinheiro, fama, contato, posição, qualquer coisa material que a gente possa ter. Bom, e Bhishma ficou para ele muito claro mais uma vez a mentalidade de Duryodhana, e mais uma vez ele avisou: vocês não vão ter chance de ganhar, a gente, né, não vai ter chance de ganhar agora mais do que nunca. Contra os Pandavas a gente já não teria chance, agora com Krishna do lado deles pode ficar tranquilo que a gente não tem chance nenhuma mesmo. E inclusive quando Krishna foi até os Kurus com essa proposta de paz, como eu falei, ele, né, do lado de Dhritarashtra mandou Sanjaya falar com os Pandavas para tentar fazer um acordo de paz, e do lado dos os Kurus mandaram Dhritarashtra e os Pandavas mandaram o próprio Krishna como mensageiro de paz, né, para falar com os Kurus, para falar com seus irmãos. Então, quando isso acontece, quando Duryodhana fica sabendo que Krishna ia lá como um mensageiro de paz, ele tem uma ideia mais uma vez maravilhosa. Duryodhana é uma pessoa cheia de boas ideias. Ele sugere que prendam Krishna. Olha que legal. Ele sugere que prenda Krishna, porque ele fala: aí é que a gente vai ter mais chance de vitória mesmo. Os Pandavas vão ficar arrasados, a moral deles vai ficar lá embaixo, a gente prende Krishna, a gente acerta duas coisas de uma vez, a gente consegue 2 benefícios de uma vez só, porque Krishna não vai lutar contra a gente, que ele vai estar preso, e os Pandavas vão estar deprimidos, arrasados, porque Krishna não está com eles, alguém que eles amam tanto vai estar preso. Então aí as nossas chances vão assim se multiplicar. É o materialista tentando fazer arranjos no mundo material, e a emenda normalmente sai pior do que o soneto, né? Então, quanto mais ideia ele tinha para se proteger e para vencer, mais ele estava fazendo propostas que iam ser ruins para ele mesmo. E aí, bom, Bhishma fica absolutamente chocado com essa proposta, primeiro, porque o mensageiro, ele é sagrado dentro da cultura védica, né? O mensageiro, ele sempre tem que ser protegido, não interessa qual que é a mensagem que ele vai trazer, ele é considerado alguém contra quem você não pode fazer nada. Por quê? Se esse código fosse quebrado, ninguém mais ia querer ser mensageiro, né? Então isso ia ser um problema. Então por isso existia um acordo entre todos, dentro da sociedade, de que um mensageiro, não importa, ele pode trazer a pior mensagem do mundo, você nunca pune, mata, prende, faz nada contra o mensageiro. Ele é uma pessoa neutra que tem essa prerrogativa de que ele pode ir e vir livremente pelos lugares, porque senão não teria como ele exercer a própria função dele, que é de mensageiro, né? Então Bhishma fica assim absurdado de Duryodhana ter dado uma ideia que vai tão contra todos os códigos da cultura, do bom senso, da sociedade e dos códigos dos kshatriyas, né, dos guerreiros. Segundo, ele ainda por cima, ele não está querendo prender um mensageiro qualquer, ele está querendo prender o seu próprio parente, né? E pessoa mais velha e etc. Alguém que merece toda a honra. E a gente vê, né,
tantos casos absurdos das pessoas que passam por cima da própria família, dos próprios pais, ou matam o filho, ou enfim, tantas coisas absurdas acontecem, porque é isso, se a gente não tem valores bem definidos, a coisa vai só, né, se o que importa é só a gente vencer, conseguir aquilo que a gente quer, a gente vai passando por cima de muitas coisas, e ninguém começa já no top ou ainda no fundo do poço, né? A pessoa começa com uma pequena atitude errada e aquilo ali, as coisas vão se tornando cada vez mais normais, e aí ela vai convivendo com pessoas que também são assim, então vai tornando mais normal ainda atitudes que são condenáveis, e na hora que vê, chega num ponto desse. Então, e terceiro lugar, porque era Krishna, né? Era a própria pessoa suprema. Então, assim, a proposta de Duryodhana era a coisa mais absurda e impensável do universo. Assim, Bhishma ficou extremamente chocado com ele ter coragem de fazer uma proposta dessa. Mas então, fora isso, várias coisas acontecem aí nesse meio tempo e tudo, mas a gente não vai focar nelas, eu tô falando bem assim por alto, porque o nosso foco aqui ainda continua sendo Bhishma, então eu não vou focar nesses pontos da história, depois a gente vai voltando nesses pontos quando a gente for falar dessas outras personalidades que estão aqui envolvidas, tipo Duryodhana, Karna, outras pessoas assim, mas por enquanto a gente vai dar uma passada por alto, né? Então um monte de coisa aconteceu e tudo, e aí a gente vai agora direto para a parte em que os exércitos estão no campo de batalha de Kurukshetra frente a frente, né, quando eles se encontram novamente. Nesse momento do Mahabharata começa o Bhishma Parva, que é o Parva mais longo da guerra, né? Eu expliquei na primeira palestra da Bhagavad Gita, do Mahabharata, que o Mahabharata ele é dividido em parvas, que são divisões que tem ali dentro, né? E aí a gente tem vários parvas na guerra que vão receber o nome do general que está à frente do exército dos Kurus. Bhishma foi o que ficou mais tempo, então por isso que o parva mais longo da guerra é o Bhishma Parva, né? E aí então, logo que esse parva começa, imediatamente antes da guerra é quando a Bhagavad Gita é falada. Então, mais uma vez, isso ressalta a importância de Bhishma como um grande devoto, porque é dentro do Bhishma Parva que ela é falada, né? E aí, então, essa parte começa com Duryodhana falando lá dos principais guerreiros que tem no exército dele, né? A gente lembra dessa parte, né? Fale aqui desses grandes guerreiros, realmente o exército dos Pandavas é maravilhoso, mas veja, nós temos tal e tal e tal pessoa e tal. Então, vai começar assim... O Duryodhana começa falando dos principais guerreiros que tem lá no exército, o Bhishma vai soprar sua concha para a batalha começar, e aí é aquele momento em que Arjuna pede para Krishna para ele levar o carro de guerra dele entre os dois exércitos, para ele ver quem está lá. Naquilo tudo ele vê todas as pessoas que estão ali do lado oposto, ele se desanima, ele não quer mais lutar, né? E aí que aí vai ser quando todo o discurso ali da Bhagavad Gita acontece, né? Então, aí Krishna vai falar então toda a Bhagavad Gita, e aí depois, inclusive Bhishma, quando ele vê essa situação, ele pede para tudo parar, né? E quando porque ele já tinha soprado a concha, então teoricamente agora o outro lado sopraria a concha, tudo começaria e tal, a guerra começaria, mas quando ele vê a situação com Arjuna ali no meio dos exércitos e que Krishna vai começar a falar, ele manda parar tudo, né? Então ele é a pessoa que tinha o domínio do exército do lado de lá dos Kurus, e pela ordem dele, tudo para que Krishna então possa falar a Bhagavad Gita. E aí, bom, então depois Krishna fala tudo, Arjuna se convence e tudo mais, ele volta pro lado dele, lá do exército, e aí, para surpresa de todos, quando Arjuna volta, agora vai começar, Yudhishthira desce do carro de guerra dele. Ele vai sozinho, ele vai lá desarmado, ele vai sem nada, vai até o exército oposto, e aí ele presta reverência para todas as pessoas louváveis que estavam lá do outro lado do exército, né? Então a gente vê que assim a atitude de Arjuna, de Yudhishthira, não é porque Bhishma, por exemplo, ou outros que eram pessoas que tinham toda a admiração dele, estavam tendo pela força das circunstâncias que lutar do outro lado, que eles perdiam o respeito por essas grandes personalidades. Pelo contrário, eles iam lá, né, não é porque eles tinham ali uma divergência ali, né, um estava de um lado, outro estava do outro lado, que o respeito era perdido.
Então ele foi lá, ele prestou reverência para todo mundo, né? Ele prestou reverência para Bhishma, e Bhishma, vendo assim, gente, olha a diferença da atitude arrogante e tudo de Duryodhana, desrespeitosa e fora do dharma, e a atitude sempre humilde, verdadeira, sincera de Yudhishthira, né? Então, quando Yudhishthira vai lá e presta reverência para Bhishma, ele dá uma desculpa para estar lutando, porque isso é uma coisa que intriga muita gente, né? Por que Bhishma, uma pessoa tão elevada e tal, está lutando do lado dos Kurus, né? A gente sabe por quê, a gente sabe o quanto que era importante ele manter a palavra dele antes de mais nada. Isso é uma coisa que Krishna sempre faz questão, tanto que na Bhagavad Gita, quando ele fala para Arjuna, declare ousadamente que o meu devoto jamais perece, ele pede para Arjuna falar isso porque ele sabe que talvez alguém possa dizer que ele pode quebrar a palavra dele, mas que um devoto, ele é tão correto e ele é tão veraz que o próprio Krishna pede para um devoto declarar alguma coisa que é para ninguém ter dúvidas. Então, quando as nossas palavras, nós que pretendemos ser devotos, ou que somos devotos para quem for, para quem estiver assim num nível já, né, ou para nós que somos devotos iniciantes ainda, né, neófitos e tudo mais, quando a gente tem palavras cheias de duplicidade, quando a gente não cumpre as promessas, quando a gente não é veraz, fica muito difícil de Krishna nos considerar um devoto, porque o devoto, ele tem essa característica de ser uma pessoa totalmente confiável, de não ter duplicidade. Prabhupada foca muito nisso. Eu já dei até algumas palestras focando nesse ponto específico da duplicidade, o que é falado nos Vedas, né, e em várias escrituras, e o que Prabhupada fala sobre isso, o que Bhaktisiddhanta fala sobre isso. Eu já falei extensamente sobre esse assunto em outros momentos, e não é o foco aqui, então não vou entrar nisso, mas assim, aqui é um exemplo. Bhishma, já que a gente está falando dele, é um exemplo disso, né? E ele poderia ter feito um jogo de palavras ali com relação a promessa que ele tinha feito e tudo, porque a situação tinha mudado, mas ele nunca fez isso. Ele sempre ficou muito firme na palavra tal como ela foi dada, né? E cumpriu com a sua palavra. E aí aqui, mais uma vez, ele se mantém cumprindo esse seu voto. E ele se coloca numa atitude muito humilde, e ele fala para Yudhishthira, eu sirvo eles, tanto que eles me mantêm, né? Eu sou um servo deles, então eu tenho que lutar. Desculpa de estar lutando do lado oposto ao seu, tipo, você sabe quanto eu gostaria de estar lutando com você e não contra você, mas eu estou atado por uma responsabilidade. Então essa a desculpa, de certa maneira, é verdade que ele está falando, né? Ele realmente está atado porque ele fez um voto de que ele ia servir, que ele seria sempre um servo de quem estivesse no trono, então isso é verdade. Porém a gente sabe também que tem uma outra camada mais profunda aí, que é a questão de que Krishna queria que ele tivesse ali, porque eles têm uma relação, uma raça de luta, né? E, enfim, também queria que a Bhagavad Gita fosse falar. Tem uma série de questões que se envolvem ali, mas, enfim, ele não ia falar assim, porque eu estou aqui porque Krishna quer, né? Ele sempre se via de uma maneira muito humilde, se colocava dessa maneira também, apesar de ser uma pessoa tão elevada. Na verdade, é uma característica das pessoas elevadas isso, firmeza no dharma, na realidade, nas opiniões das escrituras e dos acharyas, da sucessão discipular, mas ao mesmo tempo, pessoalmente, uma atitude humilde, né? Então, ele fala isso, e ele fala com lágrimas nos olhos, e ele fala para Yudhishthira, pode me pedir qualquer bênção que você quiser, menos para eu lutar do seu lado do exército, porque isso é uma coisa que eu não posso fazer, mas fora isso você pode me pedir qualquer coisa. E aí Yudhishthira fala que, olha, é impossível, a gente sabe, mesmo estando com Krishna, a gente sabe que é impossível a gente vencer os Kurus nessa batalha enquanto você estiver do lado deles, porque você é um guerreiro invencível, né? Inclusive assim, ele podia escolher quando que ele ia morrer, então ele realmente era invencível. E aí ele pergunta, né, essa é a bênção que ele pede, ele pergunta como nós podemos te matar. Olha que coisa, como a gente pode te derrotar.
E aí Bhishma fala, realmente, vocês não vão conseguir vencer enquanto eu estiver do outro lado, enquanto eu estiver com as minhas armas na mão. Então, mais uma vez, a gente vê que Bhishma é modesto, ele é humilde, mas não é uma falsa modéstia, ele tem noção de quem que ele é e da posição que ele está, e por isso que ele concorda com o Yudhishthira. Isso não torna ele uma pessoa arrogante, isso não torna ele uma pessoa não humilde, nada disso, mas é um fato, né? Então ele fala, realmente, vocês não vão conseguir vencer enquanto eu estiver aqui com as minhas armas na mão lutando contra vocês. Até porque não está na hora de eu ser derrotado ainda, mas esse momento vai chegar. Então, você vai saber, daqui a pouco você me pergunta, daqui a pouco assim, quando esse momento chegar, você me pergunta de novo como que eu posso ser derrotado, e você vai ter a resposta, e isso vai acontecer, e aí vocês vão vencer, e eu sinceramente estou orando pela vitória de vocês. Então, por mais que ele quisesse também que os Pandavas vencessem, isso é muito claro, ainda assim ele se ocupa no cumprimento do seu dever ali. Ele está na situação de general do exército e ele vai fazer isso, ele vai lutar com todas as suas forças, né? Cumprindo sempre de uma maneira bem cumprida o seu dever, não importa se isso é confortável, se é legal para ele ou não, se ele está gostando, se ele está desfrutando, ele não dá desculpa e ele vai e cumpre o que tem que ser cumprido, né? Então, ele abençoa os Pandavas, fala que vai orar pela vitória deles, e aí então a gente vai entrar na parte em que Duryodhana, logo no início da batalha, ele pede a Bhishma que seja o comandante, né? Isso que a gente vai ver a seguir, e já que ele era o mais forte, ele era o mais velho, ele era o mais capacitado, pediu para ele apoiar todos os outros, né? Porque ele também, Duryodhana, como ele não tinha esse amor, vamos dizer assim, pelo cumprimento do Dharma, ele sempre desconfiava que o outro também não ia ter. Então ele achava que Bhishma em algum momento podia fraquejar, então ele queria ter certeza de que Bhishma ia realmente lutar ao lado deles, então ia dar tudo de si ali, então ele também fica meio que adulando Bhishma, porque ele acha que essa é a maneira como se consegue as coisas. As pessoas muito materialistas, muito assim, firmes no seu falso ego, você consegue qualquer coisa delas adulando, então elas acham que elas também fazendo isso com os outros, elas vão conseguir. Então, entra nessa parte que eu estava falando, na qual o Duryodhana, no início da guerra, ele pede para que Bhishma fale das pessoas que estão ali no exército, né? E ele pede que fale das forças e das fraquezas dos dois exércitos, para dar ali um panorama geral, para eles se concentrarem ali no que tem que ser feito, né? E aí, nesse momento, começa a dar uma confusão e quase que dá uma briga interna ali no exército dos Kurus, quando Bhishma vai falar sobre Karna. Dá uma confusão ali, e a gente vai ver isso na próxima, para a gente não se estender muito aqui. E essa próxima parte é uma das partes que eu mais gosto, assim, ela é bem interessante, assim, a figura de Bhishma fica muito interessante, assim, a maneira como ele se coloca e as coisas como elas se desenvolvem ali, principalmente com Duryodhana percebendo, quando ele começa a perceber o que está acontecendo, é muito interessante. Mas então vou parar por aqui, porque eu não vou conseguir falar rapidamente essa próxima parte o suficiente para colocar num vídeo só, porque é uma parte muito interessante. Então é isso. Om Tat Sat.